Aleluia, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Em Romanos 11:36, a palavra do Senhor diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Mais um episódio do podcast Na Sintonia de Cristo, nesse novo retorno. E olha aí, hein, quem diria, já estamos no segundo episódio, nesse cenário novo, né, nesse estúdio novo, e agora com uma nova convidada. E é claro, quem está aqui, vamos dizer assim, meu braço direito, e ele também é o meu braço esquerdo, meu amigo, pastorzão, pastor Wesley está aqui. Então esse é o podcast Na Sintonia de Cristo. Hoje a nossa convidada é a missionária Luciana Esopa, num bate-papo legal, num bate-papo descontraído e também com seriedade, é claro, porque quando nós falamos descontraído não quer dizer que é feito de qualquer forma, mas um bate-papo leve, claro, com a seriedade de Deus. Pastor Wesley, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez no podcast Na Sintonia de Cristo. Bom, você já é da casa, fique à vontade, o pastor Wesley ele vai se apresentar e ele vai louvar, né, vai abrir esse nosso episódio, vai louvar um louvor aí para o Senhor. Ele vai se apresentar aí também e fique à vontade, pastor. Amém. Cumprimento a todos, né, que estão assistindo com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. É muito bom estarmos aqui de volta. Para quem está assistindo já na estreia, aguardando a missionária Luciana, já já ela chega, né? Enquanto isso, você pode enviar e compartilhar o link com outras pessoas para que também sejam abençoados. Daqui a pouco vai ter também uma palavra que vai ser ministrada ao coração de todos também. Antes de começar aqui, já estava rolando uma conversa que eu estava pensando aqui assim, poxa vida, se tivesse entrado no episódio, teria dado um bom podcast. Sim, é verdade. Bom, então vamos lá, o pastor Wesley já falou sobre o link, compartilhe, tá? Compartilhe para alcançar mais vidas, compartilhe para esse podcast chegar em lugares onde precisa chegar, onde a palavra do Senhor precisa chegar, onde o testemunho precisa chegar. E é claro, esse novo formato do podcast Na Sintonia de Cristo tem uma ênfase maior em falar de missões e também os entrevistados vão ficar à vontade para falar aquilo que Deus direcionar. Bom, vamos louvar o Senhor então. Amém, vamos lá. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas, guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mau não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas, guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mau não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não contarei a minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Usa-me, Senhor. Usa
Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza eu vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Pode me lançar. Agora sim, estamos de volta com a nossa convidada sentada à mesa, depois de um louvor tremendo desse. Esse louvor que eu não conhecia essa letra, deve ser um louvor novo. Louvor novo, né, pastor Wesley? É um louvor novo, uma letra nova. Olha que interessante, né? Sou sua flecha, pode me lançar. Bom, eu já queria dar as boas-vindas para a nossa convidada. Eu sempre falo isso, conheço ela há menos de um ano e parece que eu conheço ela há mais de 20 anos. Uma pessoa doce, usada por Deus, tá bom? Usada, Deus na terra, em nome do Senhor Jesus. Missionária Luciana Esopa, seja bem-vinda no segundo episódio do podcast Na Sintonia de Cristo. No primeiro episódio estava o Manuel Munhoz, o segundo episódio eu convidei a missionária Luciana Esopa. Então, eu vou deixar um espaço aí para você poder se apresentar, para você dar as boas-vindas, enfim, fique à vontade. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para mim é uma honra, né, poder ser convidada pelo pastor Pedro, de poder estar aqui, né, adorando ao Senhor, porque em tudo a gente adora a Deus, né? Até na conversa a gente adora a Deus, nas experiências que a gente ouve e compartilha a gente adora a Deus. Então, para mim é uma honra, né, poder estar aqui com o Senhor, né, podendo adorar a Deus. E eu aceitei Jesus, gente, já faz há 27 anos, né, que o Senhor, né, me resgatou com mão forte. E eu aceitei Jesus ali na Igreja Unidos pela Fé, onde eu congrego lá até o dia de hoje. Sou pastoreada pelo meu irmão, o pastor Fernando, pelo pastor Pedro. E para mim é uma honra, né, ter o meu próprio irmão que me ganhou para Jesus como meu pastor. Então, para mim é uma honra ser pastoreada por ele. E a gente tem sido, né, caminhado e conduzido, né, com a direção de Deus através da vida dele. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dele. Sim. Por falar nisso, pastor Fernando, um abraço. Pastora Tati, enfim, um abraço aí pro pessoal da Unidos. Bom, eu vou começar com um breve roteiro, né, de perguntas e tudo mais, a gente vai desenrolando aí no meio do caminho, Sim. né, mas fique tranquila, tá? Estenda a pergunta quanto achar necessário. É claro que pelo tempo talvez não dê para fazer todas as perguntas, Sim. mas eu vou filtrando aqui conforme o andar da conversa e Deus vai dando a direção. Bom, já falou como foi sua conversão, né? Aonde a igreja que você congrega, Unidos pela Fé e tudo mais. Mas deixa eu te perguntar, eu posso te chamar de Lu? Sim, Pode? mais Deixa fácil. eu te perguntar, Lu. Na sua caminhada, né? Na sua caminhada ministerial, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? E diante desses desafios, como que Deus foi te sustentando nesses momentos, né? Eu sei que você já falou algo aqui no off, aqui até mesmo sobre a reforma da casa, que é uma providência de Deus, mas qual foi o seu maior desafio? E diante desse desafio nessa caminhada cristã, né? Quanto tempo de caminhada cristã já? 27 anos. 27 anos. Então, nesses 27 anos, qual foi um dos maiores desafios
E diante desse desafio, como foi que o Senhor te sustentou? Bom, eu acho que para mim, assim, o meu maior desafio foi ter que criar 2 filhas pequenas, né, sem ajuda. Sem a presença do pai. Sim, criar 2 crianças que foi a maior dificuldade. E não é só criar 2 filhas, é fazer com que essas 2 filhas não vá para caminhos errados, né, e você tem que usar do amor de mãe, da braveza, e então você tem que moderar tudo isso para que elas não se perdessem, né? Mesmo na fase infantil, na adolescência, que foi, acho que a pior fase, que é a da adolescência. E poder olhar hoje, elas já adulta, e ver que nenhuma das 2, né, se perderam, acho que para mim foi a maior... Uma das maiores vitórias. Com certeza, porque não é só um cuidado emocional, né, ter que criar 2 filhas sozinha, mas tem o lado financeiro, tem o lado, né, em todas as áreas que um pai e uma mãe precisa para um filho, e você se encontrar sozinha e ter que pedir muita, assim, graça de Deus, muita direção de Deus para poder... Mas a palavra de Deus se cumpriu mais uma vez, né? Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar, Sim. e quando for velha não desviará dele. Sim. Né? Então a palavra de Deus se cumpriu mais uma vez. Bom, Lu, é tremendo, né? Diante desse mundo tenebroso aí, manter as filhas na presença do Senhor. É muita oração, muito joelho no chão. Bom, a gente acompanha um pouco sua caminhada, né? A gente acompanha um pouco, vamos dizer assim, seus status que você vai postando e tudo mais, né? E durante esses últimos tempos, nós percebemos que você passou a cuidar mais da sua saúde. Né? Você passou a se preocupar mais com você. Por que eu falo isso para quem está nos assistindo? Nesses últimos tempos a gente percebe que a Lu está fazendo caminhada, está se preocupando com a saúde e tudo mais. Então, eu quero fazer essa pergunta, e tanto é que antes de elaborar essa pergunta, quando eu fiz o convite para ela, eu falei, eu posso tocar nesse assunto? Ela falou, pode. Por quê? Por quê? Porque o crente, ele tem um paradigma, ele tem, parece que uma barreira que temos que orar, temos que jejuar, né? Levar o dízimo, pregar a palavra, mas e o corpo, cara, né? E o corpo, se for biblicamente falando, nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos também cuidar da nossa saúde, né? Isso é negligenciar, ser humilde como uma pomba e prudente como uma serpente, a palavra diz. Então eu vou lançar essa pergunta. Em que momento você percebeu durante a sua vida que você falou, pô, peraí, não é só pregar o evangelho, né? Não é só visitar as igrejas, não é só dar esse pontapé com as adoradoras, que já você vai falar sobre isso. Preciso cuidar da minha saúde também. Né? Em que momento aconteceu isso? E por quê? Sim, é muito importante essa pergunta do pastor. Sem querer te interromper, até mesmo para quem está nos assistindo, sim, né? Sim, essa pergunta... hoje eu gosto muito de falar sobre isso. Tenho prazer em falar sobre isso, porque... quando ele me mandou a pergunta, eu até falei para ele, pastor, quando uma pessoa está doente, ela não consegue enxergar, né, algumas, por mais que a pessoa seja seu amigo, por mais que a pessoa seja sua amiga, ela fala, eu sei que ela fala por cuidado, por querer cuidar de você, mas quando a pessoa está doente, ela não consegue absorver aquilo. E quando eu me vi com uma filha minha com 4 anos, a outra 9, então duas crianças muito pequenas, e eu me vi na responsabilidade de ter que criar elas. Qual era o meu pensamento? Era assim, não quero que ninguém se aproxime, não quero que ninguém chegue perto de mim, porque com medo, na verdade, de mexer com as minhas filhas. Então, eu usei, na verdade, como uma barreira, como um escudo, posso dizer assim, para que eu pudesse, achando que estava me defendendo e defendendo elas. Então, eu pensava assim, se eu ficar a pessoa menos aparente possível, esse foi meu pensamento principal. Parece bobeira, mas hoje em dia, eu conversando com algumas mulheres, eu percebo que isso é mais comum do que parece ser, né? Então, eu usei, na verdade, essa defesa de poder, vamos dizer assim, ficar o mais feio possível para que isso pudesse não deixar que ninguém se aproximasse de mim. E na verdade, não era isso, era você tá doente, então você não consegue enxergar esse tipo de defesa que você mesmo cria. E eu vivia assim por muitos e muitos anos, achando que isso estava fazendo bem, isso estava protegendo. E só que quando eu me lembro que eu me vi com 2 filhas pequenas, tendo que
criar elas, eu fiz só uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me ajudar a criar as minhas filhas até elas completarem a maioridade, depois o Senhor fala comigo e eu faço o que o Senhor quiser fazer, no sentido pessoal meu. E eu me lembro que a gente ora no desespero, na hora da nossa angústia, do nosso medo, só que a gente às vezes até esquece o que a gente ora. Só que anos se passou, eu fui vendo minhas filhas crescerem, minhas filhas sendo criadas, né, nas guerras, nas adversidades dela, mas eu vi elas sendo criadas e tomando cada um o seu rumo na sua profissão. E eu me lembro que no final do ano passado a minha mãe ficou enferma e minha mãe ficou internada por alguns meses no hospital. E eu fiquei boa parte desse tempo cuidando da minha mãe nesse hospital. E eu me lembro que um dia eu tava muito estressada, cansada. E um dia assim, que eu tava chorando muito porque eu queria sair do hospital e não podia deixar minha mãe ali, porque o meu irmão e minha irmã trabalhavam e não tinha como eles revezavam tanto quanto eu revezava. E eu lembro que aquele dia eu queria brigar com a minha mãe, no sentido porque eu via umas atitudes da minha mãe, que eu não queria que a minha mãe acabasse os dias dela com aquela amargura, com aquele sentimento que ela carregava. Então eu pensei assim, eu vou aproveitar que eu estou sozinha com a minha mãe, vou chamar a atenção da minha mãe, vou brigar com ela. Quando eu fui tomar essa atitude, o Senhor falou para mim, não faça isso. Porque se você não deixar eu curar você vai ficar tão amarga quanto a sua mãe. Olha. Só que aí eu fiquei brava porque eu não podia falar, porque quando você é confrontada com o Senhor falando com você se desestrutura. Então eu fiz o quê? Inclinei a poltrona e fui dormir. Só que quando eu dormi, o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim assim, olha, um dia você me pediu para que se eu te ajudasse a criar tuas filhas, mas depois que as suas filhas já tivessem com a maioridade, você deixaria eu cumprir em você o que eu quero. E eu acordei assim, agoniado, porque eu queria lembrar o que eu tinha falado. E eu passei o resto daquele dia naquela agonia e orando ali no hospital. E aí, quando foi à noite, eu resolvi dormir no hospital. Quando eu dormi, de madrugada, o Senhor falou para mim, um dia você me pediu assim, assim, assim. E o Senhor disse para mim assim, olha, sua filha esse ano completou 21 anos. A minha caçula tinha completado 21 anos em fevereiro, a gente já estava em outubro. Sim. E aí o Senhor falou para mim assim, ó, daqui a alguns meses ela vai completar 22 anos e você ainda não deixou eu cumprir em você o que eu quero. Olha. E aí eu pensei assim, ó, daqui a um tempo eu vou viajar, vai ter a missão pra Bolívia, e aí quando eu chegar eu resolvo isso que eu tenho que resolver, e foi aquele conflito. Só que aí um dia, né, a gente estava lá na casa onde a gente ficou hospedada na missão, e aí todo mundo subiu para dormir, e eu sempre gostei da madrugada, porque eu acho que é a hora que eu consigo mais ficar ali quietinha para ouvir Deus, reorganizar a correria do dia, então eu sempre gostei da madrugada. E um dia na madrugada, foi até o primeiro dia que a gente chegou lá na Bolívia. Isso foi na Bolívia? Isso, já era dezembro. E eu estava sentada na poltrona da sala da casa onde a gente estava, e eu cochilei na poltrona. Só que quando eu cochilei, o Senhor falou para mim. O Senhor falou para mim assim, olha, se você não parar de se suicidar com comida, eu não vou conseguir cumprir em você o que eu quero cumprir. E o Senhor disse para mim assim, olha, cuide da sua saúde, porque através disso eu vou incentivar, você vai ser de incentivo para outras mulheres a também parar de se suicidar por comida. E, na verdade, não é a quantidade de comida que eu comia, é a quantidade de doce que eu comia. Então, muito isso. Doce. Mas muito. Tanto que diabetes veio rápido e tantas outras coisas, né? Por conta dos doces. E aí, aquele dia, o Senhor falou para mim assim, que era para mim se abrir, para deixar o Senhor fazer isso em mim. E aí, o Senhor falou comigo bem no domingo, o dia que a gente chegou, de domingo para segunda. Então, ali, naquele dia, eu já fui sendo tratada por Deus, sabendo que quando eu chegasse em São Paulo, eu ia ter que fazer uma reviravolta da minha vida, porque não foi conselho de homem, não foi um amigo que me aconselhou, não foi uma amiga que me aconselhou, foi o próprio Deus que pediu. O Senhor, né? Então, quando o conselho vem do amigo, vem, às vezes até de alguém muito próximo de você, pode até não fazer o efeito que deveria fazer, né? Porque afinal, se é seu amigo, se é alguém que gosta de você, poderia você acatar aquilo, mas quando é o Senhor que fala com você, é outro peso. Então, eu vim da Bolívia para São Paulo já com esse peso, sabendo que eu teria que, com força, sem força, querendo, não querendo, eu teria que me virar para poder viver essa nova fase, porque, afinal, era Deus querendo, né? E eu me lembro que
a gente foi para Bolívia num domingo. Só que numa quinta-feira, eu tinha ido numa consagração. E nessa consagração, eu fui para essa consagração na quinta-feira. E aí, nessa consagração, Deus já tinha usado um irmão. O irmão disse para mim assim, ó, você vai... Ele falou assim, eu não vou dizer para você que eu não sei que você tá com uma viagem marcada. Porque nas redes sociais a gente ficava fazendo as ações para ganhar os recursos. Então, assim, ele falou assim, eu não vou dizer que eu não sei que você vai viajar. Ele falou assim, eu sei que você vai viajar. Ele, porém, você vai viajar. Mas lá, Deus vai fazer um negócio com você de dentro para fora. Há uma cura de Deus, uma manifestar de Deus. Ele começou a falar, só que eu pensei em tudo que é área, assim, da minha vida, não somente na área da saúde. E ele disse assim, ó, só que quando você voltar da viagem, ele até usou essa expressão, você vai vir como se você tivesse sido virada do avesso. Uma reviravolta. Do avesso. Uma reviravolta. Então foi assim que o Senhor falou comigo, e por causa da poderosa voz dele, né, que não... Sim, sim. E olha que coisa interessante, né? Pelo que nós entendemos, para você proteger suas filhas, você colocou dentro da sua cabeça assim, eu não vou me arrumar, não vou me preocupar comigo, não quero nem saber, porque assim não vai ter pretendentes, né? E assim eu vou ficar mais tranquila. Só que isso acabou virando também um dano para sua saúde mental. Com certeza, para né? tudo. E assim, eu sou acadêmico de psicologia, né? Eu sou profissional de enfermagem, e tem bastante gente na igreja precisando de cura física, é claro, precisando de cura de uma patologia, enfim, mas tem bastante pessoas na igreja precisando de uma cura relacionada à saúde mental. Sim. Tem pessoas ansiosas, tem pessoas que mesmo indo na igreja congregando depressivas, mas Deus não cura? Cura. Mas aí entra no fato que você me falou, né? Entra no fato da pessoa não se abrir ou não entender que está precisando Deus providenciar aquela cura. E Deus, ele é educado, ele não vai agir vamos chutar o pé na porta e vamos, não é assim, ele vai trabalhando com a pessoa, né? Bom, e no meio dessa caminhada, no meio dessa jornada, e aí você deu start, certo? Você deu start. E aí você começou a se cuidar mais. Então a sua vida começou a mudar um pouquinho. E diante dessa mudança de vida, a sua rotina também mudou. Uma rotina de caminhada, né? Uma rotina de exercícios, uma rotina de hábitos mais saudáveis. E aonde Deus entra dentro disso? Deus entra dentro disso também? Por exemplo, Deus entra dentro de uma caminhada? Ou será que não? Será que, não, eu vou pagar a academia? Deus não tem nada a ver com isso. Não, agora é eu. Ou não, Deus entra dentro da caminhada, entra dentro da rotina de exercício, entra dentro também da alimentação saudável? Como que é isso, Lu? Sim, ó, quem me conhecia de perto, de mais perto, sabe, gente, que eu odiava caminhar. Eu não sei se é porque pelo fato do peso ser muito maior, né, ser um peso que às vezes você anda poucos minutos, você já se cansou. Já se cansou. Mas eu lembro que quando eu decidi começar pela caminhada, né, porque o conselho que eu tinha, assim, não entra logo numa academia, porque vai prejudicar o joelho, vai não sei o quê, começa com a caminhada. E eu comecei e pensei assim, vou andar 10 minutos, 15 minutos, porque eu não vou aguentar. Já tá bom demais. Não vou aguentar. Só que o primeiro dia que eu fiz a caminhada, eu tinha convidado umas pessoas para ir, e ninguém no dia apareceu. Só que eu pensei assim, bom, quem precisa sou eu. Então, independente se as pessoas forem comigo ou não, eu tenho que ter uma disciplina de ir independente, porque é gostoso você ir o trajeto de chegar. Só que assim, como as primeiras vezes eu fui sozinha, eu criei um negócio com Deus assim, que eu falo assim que nesse tempo de janeiro pra cá, é a época que eu mais oro. Por quê? Porque eu fiz o quê? Eu fiz um negócio assim da caminhada com propósito. Caminhada com propósito. Caminhada com propósito. Então, a minha oração, eu chegava lá onde eu vou caminhar, eu encostava em algum cantinho, num banco, alguma coisa, eu sentava naquele banco e falava assim, ó, Deus, eu sei que o meu metabolismo é lento, porque muitos anos parado, então eu preciso... Só que assim, se o Senhor, enquanto eu estiver caminhando, o Senhor for mexendo no meu metabolismo, aí isso vai ser muito bom. Vai embora. E aí, o Senhor me deu uma estratégia de fazer cartas para Ele. Então, eu escrevi as cartas com os pedidos, e todo dia que eu chegava lá, eu fazia essa oração, Senhor, enquanto eu tô caminhando, vai trabalhando no meu metabolismo. Só quando eu fui perceber... Eu estava já caminhando alguns dias sozinha, eu colocava a playlist no celular, colocava o fone, carta na mão e caminhava. Só que quando eu fui ver, eu estava andando 1 hora. Teve dia de eu andar 3 horas.
fazer 11 quilômetros E na verdade você não percebeu. Não percebi. Porque aquele momento se tornou tão prazeroso, tão gostoso, que por mais que o meu corpo se sentia cansado, às vezes a batata da perna dava aquele da cãibra, era tão gostoso aquele momento que eu estava ligada ali com Deus, que as dores se tornavam pequenas, não se tornava nada diante daquilo. Então eu colocava o fone e ia caminhando aí não dava pra você ficar lendo a carta na rua, eu catava a carta, tinha uma hora que eu nem ligava mais, eu levantava a carta pro alto e chorava. Tem lá no Lago dos Patos, tem a guaritinha dos guarda. Sim. Teve dias de eu passar ali, o guarda fazia sinal pra mim e perguntar, tá acontecendo alguma coisa, alguém mexeu com a senhora aqui, por aqui, porque você tá chorando. Eu falava assim, não, eu tô orando. E aí agora, quando eu passo lá, eles ficam assim, tá orando, né? Eu fico, tô orando. Então, assim, Sim, acabou acostumando. Então, pra mim, a caminhada, gente, é um prazer eu ir. Então, o dia que eu não vou, o dia que não consigo ir, é algo que me faz falta, não só pelo fato de você sentir o seu corpo emagrecendo, eliminando, né, algumas gramas, algumas gorduras. Não é isso. É o bem-estar, é o né? bem-estar emocional. Sim. De você estar ali. E às vezes, agora a gente já faz caminhada com algumas pessoas. Quando elas chegam lá, elas ficam dando volta conversando. Ficam, agora ninguém conversa comigo. Agora eu vou pôr meu fone. Vocês vão ver eu falando sozinha. Parece que eu tô falando sozinha, mas eu tô falando com Deus aqui, então vocês não me interrompam. Então hoje, pra mim, é um prazer. É um prazer caminhar. Tá, agora deixa eu te falar. A caminhada, você já falou, né? Enfim. Sim. Deixa eu só fazer uma pausa antes. Eu queria fazer um pedido, não um pedido, eu queria falar algo aqui contigo que está nos assistindo. Olha, se você quer nos apoiar, se você quer, vamos dizer assim, trazer a sua marca e a sua marca ser veiculada aqui e isso gerar até mesmo uma forma de patrocínio, sabe? Aquele eu te ajudo e você me ajuda. Entre em contato comigo, tá? Esse é o segundo episódio do podcast Na Sintonia de Cristo. No primeiro episódio que foi entrevistado o evangelista Manuel Munhoz, chegou a muitas visualizações, lógico que está crescendo, está engatinhando. Então, vamos fazer essa troca, né? Eu te ajudo, você me ajuda, tá bom? Lu, depois já se prepara para falar um pouquinho das adoradoras também, Sim. mas a corrida você já falou, claro. Mas agora, para mim, eu sou formigão, eu como muito doce. E para mim, é porque a minha avó foi diabética, meu avô, então tem aquele fator hereditário, a gente é profissional da saúde, já entra com aquela pilha. E na alimentação, como que foi? Houve alguma dificuldade? No meio do caminho, houve alguma recaída? Você orou do Senhor? Como que é isso? Como que foi isso? Então, na verdade, quando eu comecei a me propor a emagrecer, eu tive ajuda, né, de algumas pessoas que compraram lá o Monjaro, os medicamentos. Então, assim, para mim, eu não tive dificuldade por conta da ajuda do remédio. Porque a gente sabe que o remédio tira né, aquela saciedade pelo doce. Então, para mim, assim, se eu fico dias sem comer doce, hoje não me faz falta. Eu fiquei 45 dias sem tomar medicação. E eu percebi que mesmo sem a medicação, hoje eu já consigo me controlar. Eu decido quanto que eu vou comer de doce. Então, assim, às vezes você fica por um chocolate, por um doce, mas eu fico, não vou fazer isso. Então, se eu compro lá uma barra, eu faço os quadradinhos, falo, não, hoje você vai comer só esse quadradinho. Então, hoje eu consigo mais me controlar, mas e eu percebi que isso até mesmo sem o remédio eu já consigo ter um controle. Você sabia que dentro da igreja tem muitos pecados de estimação escondido, né? Se tem. E um deles é a gula. Sim. É a gula, né? Sim. Porque às vezes fala, fulana de tal, você bem direto agora, fulano de tal conta mentira, fulano de tal vive fazendo fofoca. Mas aí você vê o camarada, pô, chega no almoço, come 2, 3 pratos, aquela gula, sabe? Aquele negócio de comer. Então, quer dizer, isso também é algo que parece que não, mas biblicamente falando, também é algo que nos afasta de Deus. Com certeza. Né? A boca, enfim, é algo que nos afasta de Deus. Eu vou pedir por falar nisso, nós estamos no estúdio Landel, deixa eu puxar a sardinha um pouquinho pros caras também. Cara, muito bom, tá bom? Muito bom. Se você quer fazer um podcast, alguma coisa, procure os caras, que os caras mandam bem e o atendimento é de primeira. Eu queria pedir pro meu irmão que tá aí na mesa de som e tudo mais, colocar aquele vídeo, né, para que ela possa falar um pouquinho das adoradoras. Lu, claro que eu queria dar muito mais tempo para você falar, né, mas de maneira resumida, né? Vamos lá, o que é adoradora? Quando se fala adoradoras, o que é isso? É tão interessante que o Adoradoras, ele surgiu exatamente no momento
muito difícil da minha vida, muito difícil. Eu ia até contar isso numa pergunta antes, mas eu acabei me esquecendo, mas agora Aí, ó, já tá passando, tá vendo? Olha aí. Esse foi aonde? Foi aqui na igreja, lá na Igreja Mensageiro da Palavra. Pastor Wesley participou também, né? Pastor Júlio César e pastora Paula. É isso aí. Então fala aí de maneira... Eu repito, queria dar muito mais tempo, mas de maneira resumida, o que é adoradora? Sim. Adoradoras é um encontro que a gente faz de mulheres mensalmente. E esse encontro, na verdade, não são mulheres que congregam comigo. São mulheres de várias igrejas, de várias placas. Outros ministérios? Outros ministérios, que a gente se reúne uma, 2 vezes no mês, presencialmente, para adorar a Deus juntas. Então, quando a gente se reúne ali você pode ser uma pastora, mas você vai ficar na porta recepcionando. Não tem cargo eclesiástico ali. Não tem. Então, a gente já estabeleceu isso desde o primeiro que a gente fez, que foi há 10 anos atrás. Então, já tem 10 anos a adoradora. Na verdade, 11, mas assim, que acontece os encontros mensais, 10. Então, quando o Senhor... eu estava numa fase muito, muito difícil da minha vida. Só que aí teve um dia que o Senhor falou comigo, e o Senhor disse pra mim assim, o Senhor na verdade me mostrou, eu dirigindo um ônibus, até hoje eu não dirijo, mas no sonho eu dirigia. Sim. Eu dirigia e eu mandava cortar o teto do ônibus e colocava um megafone. E eu começava a gritar assim, ó, mulheres, 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 você quer ser curada? Vamos nas adoradoras. Só que a adoradora nem existia. Só que eu já chamava pelo nome e dizia o que ia acontecer lá. No sonho já tinha o nome adoradora. Já tinha o nome adoradoras. E aí, naquele mesmo, quando eu acordei, falei, meu Deus, eu sei que eu dirigi um ônibus, chamava as mulheres pra vir, sendo que só que eu falava assim, vamos pra ser curada, só que quem tava precisando de cura era eu. Só que aí lá no sonho, o Senhor falava pra mim assim, olha, essas mulheres vão ser curadas através de você. Então assim, Deus já sabia que eu ia ser curada, eu já sabia do que Deus ia fazer, mas pra aquela época, quando Deus falou, era algo assim, impossível disso acontecer, não tinha condição. Sim. Então quando eu criei o grupo, na verdade, eu sempre gostei de cooperar em outras igrejas, mesmo não sendo na minha igreja. Então eu sempre gostei de ter uma tarde da benção, ter um congresso, eu sempre gostei de ir. Então eu criei o grupo sem nome. Quando o WhatsApp começou a poder criar grupo, eu criei um grupo e não tinha nome. E nesse grupo fui colocando pastora e irmãs que sempre também gostou de cooperar nas tardes da benção, nos trabalhos. Então, quando elas queriam ir para algum culto, elas falavam assim, ó, Lu, você sabe algum lugar que tem tarde da benção? Sabe algum lugar que vai ter festa? Então, aquele grupo foi criado para a gente trocar informações de onde está tendo festa, onde está tendo encontro de mulher. Então, o grupo... No começo foi para isso. Só que lá começou assim, surgir pedidos de oração, começou a surgir amizade, a gente fazia muito dupla de oração. Então, uma começou a ter amizade com a outra, e aí a gente ali decidiu viajar para Salvador juntas. Olha. A gente viajou em 24 mulheres, nunca ter pegado um avião, nada. Eu fiquei sabendo de um trabalho de mulheres que ia ter lá em Salvador. Eu falei, quer saber? Vambora, vamos. Vou. Só que eu pensei assim, eu vou sozinha, quem é que vai comigo para um estado que ninguém conhece, sabe nem o que tem lá. Eu falei, não, vai ter um trabalho de mulher, eu já vi na internet, era Facebook na época, eu já vi pelo Facebook, vai ser em tal lugar, vai ser tal dia, eu vou comprar passagem e vou. E eu pensei, tem alguma corajosa que quer ir comigo? A gente foi em 24 mulheres dentro do avião. Olha. Só que o Adoradoras não tinha, assim, eu já sabia o nome, mas não existia nada além daquilo ali. E a gente, no último dia, a gente participou dos eventos das mulheres, e era um evento muito grande, que até a pastora Isa Reis, que na época dirigia. Só que quando eu tô vendo ali a liturgia do culto, eu olhei aquilo e falei assim, eu sei fazer isso. Reunir as mulheres, botar elas pra cantar, botar elas pra dançar na presença. Eu sei fazer isso aqui. Fazer esse movimento. Só que eu nunca tinha feito. Mas dentro de mim eu falava assim, eu sei fazer isso. Aí no último dia a gente foi se despedir e passar a manhã numa praia. A gente entrou lá na água. Eu falei assim, falei pras irmãs que estavam assim, eu falei, se eu falar uma coisa pra vocês não vão me achar exibida, exaltada? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque Deus falou uma coisa comigo aqui, eu tô com uma coisa aqui, eu não sei se é eu que tô achando. E ela falou, o que foi? Eu falei, a gente tava lá no culto ontem, mas eu pensei assim, eu sei fazer isso aqui. Ela falou, então tá bom, vamos chegar em São Paulo, a gente vai fazer, vamos saber se você sabe mesmo. Eu falei, tá bom, eu tô falando que eu sei fazer isso aqui. E aí eu falei assim, como vai ser o nome? Eu falei, Adoradoras. Porque eu já lembrava do sonho. Já tinha do sonho, né? Falei, Adoradoras. Aí a gente chegamos em São Paulo, em dezembro, quando foi em maio do ano seguinte, a gente organizou o primeiro. E aí, como a gente estava em 50 mulheres no grupo, existia só 50 mulheres no grupo.
Falei, bom, Você fala só 50? Porque hoje tem Sim, muito mais, sim. né? Só tem 50. Falei, se 50, se cada uma trouxer uma, são um espaço para 100. Sim. E aí a gente alugou um buffet, pagamos para 80 pessoas, que foi a quantidade de pessoas cadastradas que foi. Sim. Só que eu não sei o que aconteceu, como que surgiu a notícia, só sei que quando o homem abriu a porta do buffet, foi 150 mulheres. Nossa. O primeiro. Então aí agora todo mês a gente se reúne, e aí esse ano a gente comemorou os 10 anos das adoradoras. E adoradoras no feminino, que não necessariamente é só mulher, porque Sim, teve o pastor Wesley e sim. tudo mais. O pastor Wesley levantou a mão aqui nos bastidores, tem algum comentário? Só no Facebook são 67 mil pessoas que acompanham. Olha aí, o pastor Wesley tá falando que só no Facebook 67 mil. 67 mil. E se for levar em consideração que o Facebook, né, não vou dizer ultrapassado, mas ficou um pouco para trás, né, Sim. diante de tudo, olha aí. Então, faça o convite pro pessoal entrar nas adoradoras aí, faz aí. Isso, entra. Ó, a gente até tinha o Instagram, mas daí derrubaram a conta, pra gente conseguir não recuperar mais a conta, mas a conta tá novinha ainda, assim, de quantidade de pessoas, são pouquinhas que ainda tem lá. Então, alguns vídeos, algumas fotos a gente conseguiu recuperar e postar lá. Sim. Então, é Adoradoras, não lembro mais, Oficial e Jejum das Adoradoras. Então, é tudo junto. Então, tem o jejum de manhã, que é um sábado por mês, onde se reúne numa igreja. E, assim, é interessante falar que os encontros que a gente faz, gente, não são feitos na igreja onde eu congrego. Tem, né, lógico que acontece, de vez em quando acontece lá. Mas, assim, as próprias irmãs que fazem parte do grupo, elas abrem a igreja dela, cede o espaço, e a gente faz o Adoradoras na igreja onde elas congregam. E aí tem igreja também que elas não estão diretamente no grupo, mas elas convidam a gente para poder estar lá, e a gente faz o jejum, e depois acaba essas mulheres sendo acrescentadas no grupo. Então, se você tem interesse de também fazer o Adoradoras na sua igreja, né, entre em contato conosco, a gente vai ver um mês, uma possibilidade de fazer. E o ano retrasado, a gente chegou a fazer adoradoras até em outros municípios. Olha aí. A gente foi para Valinhos, fomos para Minas. Então a gente fez o Adoradoras, alugamos um ônibus, botamos as mulheradas dentro, e a gente vai lá fazer o Adoradoras lá. Então, é isso. Bom, então é isso. Voltando para, vamos dizer assim, penúltima pergunta pelo andamento que eu estou vendo aqui, eu quero que você seja bem objetiva para dar o espaço para reflexão bíblica no final, né? Que eu quero fazer, e eu quero fazer aquele tal de ping-pong contigo também, tá bom? Vamos lá. Alguns cristãos, como eu disse no início, eles acham, né, que cuidar da saúde é algo secundário, né? Tipo assim, quando tiver tempo, eu faço. Sim. E deixa eu te perguntar agora. E aí você já fala direcionando para eles entenderem também essa situação, porque nada melhor do que quem passou. Qual é a sua visão sobre a importância de cuidar do corpo que Deus te deu, que Deus nos deu? Como que é isso para você que passou por isso? Vamos lá. Sim, hoje a gente entende, né? Na verdade a gente sempre entendeu, né? A gente sempre entendeu, e isso por qualquer processo que você, né, estivesse passando, como eu também passei, a gente usa isso, as nossas dores, as nossas mazelas, como uma barreira, como tantas outras coisas, mas a Bíblia, né, ela nos dá respaldo para isso, né, que a gente somos, né, corpo, somos templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar disso. E é tão maravilhoso porque você vê o bem-estar. Porque eu me lembro, pastor Pedro, que quantas vezes eu fui pregando, e às vezes não chegar nem conseguir concluir a oração final de tão ofegante que eu estava. Porque o corpo cobra, né? Porque o corpo cobra, e você não consegue dar 100% daquilo que às vezes você orou, que você leu, que você estudou. E na hora da aplicação, de você pregar, então isso me deixava frustrada. Porque eu não conseguia, às vezes para dar lugar para Deus, quando vem aquele poder de Deus, era limitado até você sentir a presença de Deus, porque você já passava mal. Sim. Então isso, eu acho que o que me pesou muito também, assim, que me fazia ficar muitas vezes frustrada. Não é que a pregação foi ruim, não é porque eu não orei, não é porque eu não me dediquei. É que o corpo cobrava e eu não conseguia render. E às vezes tinha propósito de oração, e às vezes
vamos supor, a gente marcava 7 dias de oração, eu ia 3, já não aguentava mais ir, e aquela dor, aquele cansaço, eu sentia que o meu coração ele ficava batendo aqui, ó, parecia que eu ia ter um infarto, e tanto que já chegou algumas vezes de eu ir ministrar, quando eu chegar em casa, na hora de dormir, eu passar mal, de eu pensar que eu ia partir, por várias vezes. Então, isso não é algo secundário, tem que cuidar. Tem que cuidar, não tem outro caminho, tem que cuidar. Tem que cuidar. Porque, afinal, para você aproveitar 100%, né, a disposição para a chamada de Deus, você precisa ter uma saúde, né, uma saúde que você pelo menos faça a sua parte, né, então... Tá. Bom, então eu queria deixar, tem um reloginho ali para você acompanhar, e eu queria te dar pelo menos aí uns 6, 7 minutos para você trazer uma reflexão, né? Para depois a gente fazer esse ping-pong e o pastor Wesley encerrar. Você deixou lá o louvor com ele? Deixou? O pastor Wesley encerrar. Então eu deixo contigo aí. Mas eu quero preparar uma surpresa para você. Oh, meu Deus. Mas é uma pergunta. Sim. É uma pergunta, eu acho que bastante profunda, tá? Então se prepara. Se a Luciana, a missionária Luciana Esopa, de 5 anos atrás, entrasse aqui agora, o que você falaria para ela? Nossa. Ó, a missionária Luciana Esopa tá abrindo a porta, você não sabia que ela tá chegando, tá? Vamos ilustrar. Entrou. Eu falando, eu me emociono, tô falando sério. O que você falaria para ela, a missionária Luciana Esopa de hoje, se visse a missionária sentada aqui onde eu estou, de 5 anos atrás? O que você falaria para ela? Rápido, vamos. Ó, se cuida para você não morrer e interromper o que Deus tem para sua vida, porque na verdade, se eu não me cuidasse, pastor, de fato eu não estaria mais aqui. Não estaria. O conselho que eu daria para ela, ó, a gente vê que você vai falando, seu olho vai enchendo de lágrimas. Começa a se cuidar agora, não espere passar por dias de vales de sombra da morte, porque eu passei por muitos, mas muitos assim, de pensar que eu ia morrer sozinha. E na maioria você se manteve calada? Muitas. Tipo, não vou falar nada, vou tentar manter a postura. Sim, eu corria pro banheiro, ligava o chuveiro, água bem quentinha. Já era uma técnica. Pegava os 2 remédios, entrava pro banheiro, ligava o chuveiro, ficava bem quietinha ali, falando, Senhor, me socorre. A minha oração só era essa, Senhor, me socorre. Não deixa eu morrer, me socorre. A minha oração só era essa. Então, se eu visse a Luciana entrando aqui, eu ia dizer pra ela... De 5 anos atrás, você fala ali... Você começa a se cuidar agora, não espera os dias de vale da sombra da morte para você começar a se cuidar. Tá. Vamos lá, então traz a reflexão pra gente aí, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, tá? Amém. Não, é uma palavra bem conhecida, que eu tô aqui com ela desde ontem, pensando nela, que tá aqui no livro de Ruth, que vai dizer assim, capítulo 4, verso 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. Nem vou ler o restante do verso. E a gente sabe que eu sou apaixonada por essa história de Ruth, Noemi, que envolve Boaz na história. E só que toda vez que a gente vai olhar para essa história, para esse texto, a gente gosta muito, principalmente as mulheres, de romantizar essa história, né? Porque é uma história romântica, é uma história bonita. Mas teve um dia que eu estava lendo essa história aqui, e algo me chamou a atenção, porque a gente... principalmente eu sou muito romântica, sou muito carinhosa, então eu assim, todo o texto que eu vou ler, às vezes o texto é trágico, eu tento tirar uma coisa romântica, bonita daquela história em algum momento dela. E um dia eu estava lendo essa história e o Senhor disse para mim assim, olha, Ruth, ela era uma mulher imperfeita. E a história dela foi uma história imperfeita, não foi toda bonita a trajetória dela. E se a gente olhar para a história de Boaz, a gente não conheceu Boaz, mas eu acredito que a história de Boaz também não foi uma história perfeita. Ele era um homem perfeito, que tinha suas imperfeições e tinha com certeza algumas áreas da vida dele que não estava tão satisfeito assim, como todo mundo tem uma área da vida que fala, se eu pudesse. Sim. Só que um dia eu lendo isso daqui, e o Senhor falando sobre imperfeição. E eu olhando para a minha história, falei, Senhor, de verdade, nossa vida é imperfeita, cheia de coisas que se a gente pudesse... Eu até costumo falar assim, que tem áreas da nossa vida que a gente ora, a gente fala assim, Deus, se o Senhor pudesse passar na frente essa área e resolver ela primeiro, resolve essa área primeiro. E aí um dia, eu lendo isso aqui, o Senhor disse para mim assim, olha, então por que vocês olham para a história de Ruth e Boaz e acham tão perfeita a história deles? E o Senhor disse para mim, porque o que é perfeito
entrou na história deles. Aleluia. Então a história deles só se tornou bonita como é, se tornou perfeita como é, porque o que é perfeito fez essa história se tornar tão bonita. Então eu entendi que por todas as imperfeições, todas as mazelas, todas as partes ruins que a minha história ou a história de qualquer um de nós possa ter, ela só vai se tornar perfeita, às vezes não perfeita pelo olhar de alguém de fora, que alguém de fora sempre vai querer rotular e dizer, não é tão perfeito assim. Mas a gente vê a plenitude, a perfeição de Deus, a totalidade de Deus, quando eu entendo que aquele que é perfeito, eu deixo ele entrar na minha história. Então ela não vai se tornar uma história ruim, né? O Senhor sempre vai trazer e traçar um caminho bonito. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, ó, e o Senhor se atentou para mim e destruiu, ele tirou de mim a vergonha que havia entre os homens. Olha. Então, quando você olha para a história dessa mulher, de Boaz, a história de Noemi, é exatamente isso que aconteceu. O Senhor se atentou para ela e arrancou, tirou com mão forte, tirou essa marca de vergonha que existia entre os homens. Porque diante de Deus, Deus olha para a nossa história e diz assim, ó, o final não é isso aqui. O final, a trajetória não é assim como está agora. Né? O cenário não é como está mostrando agora. Então, quando eu entendo que as minhas imperfeições, quando aquele que é perfeito entra nas minhas imperfeições, ele já olha e vê um futuro, algo tão mais bonito, né, daquilo que o meu próprio olhar possa encontrar. Então, história de Ruth e de Boaz só é bonita porque o que é perfeito entrou na história deles. Então, ou seja, o que é perfeito entrou no que é imperfeito. Exatamente. E deslanchou. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos lá. Bate-bola rápido, hein? Não pode demorar para pensar. Ah, meu Deus. Tá bom? Tá. Eu perguntar daqui para lá, de lá para cá, hein? Bem rápido. Vamos lá. E aí no final a gente vai deixar o pastor Wesley louvar. Antes disso, eu queria até pedir para os rapazes aí do vídeo e tudo mais, focar um pouquinho aqui. Nós trouxemos aí o logotipo da Salos, né? Salos, para quem não conhece, é uma associação e uma missão. Mas missão do quê? A Salos, ela promove feira de saúde, a Salos, ela faz entrega de cesta básica, e quando eu digo feira de saúde, tem no mínimo ali, tá bom? 10 profissionais diferentes, enfermagem, nutricionista, psicólogo, enfim, terapia, feira de saúde mesmo. Então a Salos é como se fosse um braço social, tá? A Salos, ela não se envolve tanto com a questão cristã evangelística, por quê? Porque tem pessoas, profissionais de inúmeras, diferentes, vamos dizer assim, segmento de fé e tudo mais, então eles se unem para fazer um projeto social. Porém, eu sou missionário urbano também, eu faço muito trabalho dentro das pequenas Cracolândia de São Paulo e tem um braço da Salo com o pastor Oswaldo Neto, presidente, e o vice-presidente, o Rafael Fernandes, que também me ajuda nessa questão. Então, se você tem vontade de ser um voluntário Missão Salos, você é um profissional de saúde, eu sou um profissional de educação física, eu tenho um projeto com crianças carentes, eu queria desenvolver uma feira de saúde aqui na minha igreja, entra lá no Instagram, tá bom? Missão Salos, converse lá com o pessoal, tá bom? Que é show de bola. Então vamos lá, Lu, rapidinho, hein? Vamos lá, tá preparada? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Um versículo. E o Senhor se atentou para mim e arrancou de mim a vergonha entre os homens. Um livro. Heróis da fé. Um herói da fé. Nossa. Davi. Não. Davi? Tem um missionário ou missionária que te inspira? Lógico, Manuel Munhoz. Manda um alô pra ele aí. Pastorzão, te amo. Amém. Um país que você sonha em visitar, que não visitou ainda, tá? Não vale o que você visitou. Sim. Meu Deus. Marrocos. Marrocos? Sim. Por quê? Pastor, eu nem sei te explicar o porquê. Veio agora. Não, eu já tô há algum tempo orando por Marrocos, sem ter uma explicação ainda. Tá. Um alimento que você sentiu falta em campo. Nossa, coxinha. Coxinha brasileira, aquela sim, gordurosa sim. mesmo? Coxinha. Sim. Uma palavra para definir missões. Amor. Quando eu digo palavra, não é um versículo, tá? Uma palavra. Amor. Tá. Uma experiência inesquecível em missões. Agora pode estender um pouquinho mais, não precisa ser uma palavra direta. Uma experiência inesquecível em missões.
Posso contar então bem rapidinho? Pode. Nós fomos fazer... Uns 2 minutinhos, sim, pode ser? a primeira vez que eu fui fazer missão urbana, e a gente tava distribuindo as marmitas, e aí tinha uma mãe deitada num degrau de uma loja. E eu via que ela não vinha pegar a comida. Eu pedi autorização para ir lá levar a marmita para ela. Eu sentei do lado dela, acordei ela. E aí eu falei para ela assim, se ela não quis pegar comida, não quis levantar, ela disse assim, não, eu não moro na rua. Aí eu falei, a senhora não mora na rua, mas já é de madrugada, a senhora se lembra quem é a senhora? Que eu achei que ela tinha perdido a memória. Sim. E ela disse assim, não, quem mora na rua é o meu filho. Olha. Então, todas as quartas-feiras, eu durmo na rua, para que meu filho não esqueça que ele tem mãe, que ele tem família. Então, acho que isso, para mim, foi... Marcou, né? Então, todas as quartas-feiras, chovendo ou não chovendo, ela é a dona Joana. Ela dorme na rua, para que o filho dela possa dormir com ela. Sim. Bom, vamos lá. Um louvor. Teus olhos revelam. Teus olhos revelam? Sim. Tá. Uma oração que você gostaria que a igreja fizesse por você. Pergunta interessante, hein? Uma oração que você gostaria que a igreja fizesse por você. Para que o Senhor cumpra em mim toda a sua boa obra e a sua boa chamada. Uma mensagem para quem sente um chamado missionário. Não olhe para as circunstâncias e nem para as condições. Se você olhar, você não vai. Mas quando você faz o ato de fé, de dar o nome ou de falar, não, eu vou, o Senhor envia os recursos. Então, quando você olha para as circunstâncias, vou dizer, financeiras, você não vai, você não chega. Tá. E para finalizar esse ping-pong, um sonho. Ai, meu Deus do céu. Acho que é a pergunta mais difícil que você fez. Essa daí. Porque cada área da nossa vida a gente tem um sonho, né? Então, eu acho que um dia conseguir montar uma casa, chama Casa Rosa, que é a casa onde eu vou hospedar pastoras feridas, às vezes sem força, sem ânimo, que estão passando por um processo de quase que entregar sua chamada, seu ministério, e deixar elas por alguns dias lá, passando por uma psicóloga, sendo tratada, sendo ministrada, e depois elas são devolvidas para suas igrejas, para poder continuar exercendo. Uma casa de reabilitação pastoral. Isso. Você já ouviu aquela frase? Quem cuida de quem cuida? É um slogan até para casa. Quem cuida de quem cuida? É uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Quem cuida de quem cuida? Sim. Quem é que faz isso? Quem é que cuida do pastor? Quem é que cuida do bispo? Quem é que cuida de quem tá ali na frente? Sim. Né? Da igreja. E antes do pastor Wesley vir louvar, eu vou mudar aqui um pouquinho o roteiro, tá? Rapidinho. Então eu vou te dar a oportunidade, agora, rápido, hein? De fazer 2 perguntas para mim. Nossa! Vamos lá. Nossa! Peguei no pulo, né? Pegou no pulo, que eu tô aqui pensando só em mim. Como falta ali uns 6 minutos para finalizar, e você faz, o pastor Wesley já vem louvar e a gente finaliza. Então eu vou aproveitar uma pergunta que você me fez, que para mim foi difícil, um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma Kombi ou uma van, algo do tipo, de fazer tipo uma Kombi missionária, uma van missionária, vamos dizer assim, né? Com alimentação dentro, com aquele som e tudo mais. Só que eu não quero ir, por exemplo, eu não quero, não é que comunidade não precisa, eu quero ir igual fui sexta-feira agora, que eu tive que levar até uma lanterna porque não tinha luz, sabe? No chamado lixo da sociedade. É lá que eu quero ir. Porque Deus me tirou de lá e eu quero voltar lá para anunciar que Deus pode fazer aquilo que Ele fez por mim e por eles também, entende? E o segundo sonho é ter, eu não sei se você já ouviu falar dos Alcoólicos Anônimos, Sim. Narcóticos Anônimos, Sim. Vai ter o R12, porque R12, Romanos 12, que é a renovação da mente, aquele versículo é a renovação da mente, encontros toda sexta-feira, discipulando esses caras. Sabe? Sim. Tipo, tem internação? Não, é o seguinte, a internação é depois. Vai lá sexta-feira, vai ser lá na DTG, o bispo já autorizou, eu só tô me estruturando mais, porque não é tão simples assim. Vai lá que vai ter um encontro toda sexta-feira, eu vou discipular. E para finalizar, vamos supor que você é uma discipulada. Você já tá aí umas 6 sexta-feira comigo. Agora é o seguinte, Lu, você já tá mais ou menos firme? Essa pessoa que tá a chegar, você vai apadrinhar ela, tá? Você que vai acompanhar ela. E a engrenagem vai rodando. Sim. Vai lá, segunda pergunta pra gente. Para quem não sabe, o pastor Pedro tá se preparando para ir para o Chile, né? Agora em dezembro. Qual a sua expectativa para essa missão? Olha, vamos falar a verdade, o Chile não é um país que precisa tanto ser evangelizado igual os outros. Sim. Né?
entre aspas, não é que eu tô falando que não precisa, né? É um país mais tranquilo nessa relação, diferente da Bolívia, que precisa mais nessa questão que eu tô falando. Mas nós sabemos que lá no Chile tem pessoas que nós amamos muito e que nós vamos aprender muito com essas pessoas. O pastor Boris, missionário Manuel Munhoz, a missionária Cássia. Então eu tô indo lá no Chile, não esperando o convite para ministrar. Se tiver, amém, mas se não tiver, eu tô tranquilo. Não esperando algo do tipo, eu tô indo lá no Chile para aprender. E eu já estou aprendendo muito. Por quê? Porque eu sou um cara difícil. Eu até conversando com o pastor Wesley, eu gosto das coisas para ontem. E eu tô no grupo que cada um tem um ritmo. Então você fica ali, né? E eu tô aprendendo a lidar com isso, né? Então, esse é a minha expectativa. Glória a Deus. Amém? Amém. Missionária Lu, pô, agradeço, tá? De verdade. Eu que agradeço. Para quem não sabe, a gente ia vir de carro, não deu certo de carro. Aí eu falei, vamos vir de trem? Vamos. Aí a missionária Lu aceitou, o pastor Wesley também, a gente viemos de trem até aqui em Santo André e deu tudo certo. Então manda uma palavra final, rapidinho, para encerrar, e aí o pastor Wesley vem louvar para a gente poder encerrar mais um episódio do programa, do podcast Na Sintonia de Cristo. Uma palavra final para eles. Amém. Meus irmãos, muito obrigada, né, por essa... Pastor Pedro, muito obrigado pela honra de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né, com vocês. E eu espero de verdade, irmãos, que se um fragmento, um pouquinho daquilo que eu compartilhei com vocês, né, puder de alguma forma ajudar, né, quem vai nos ouvir, né, eu já vou me dar por satisfeita. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, sua chamada, né, e como o pastor Pedro mesmo disse, estão aqui retomando esse trabalho. Então, você que tem a oportunidade de poder abençoar, ajudar, irmãos, faça isso, porque um testemunho compartilhado, uma palavra compartilhada, um louvor ouvido, irmãos, muda a história de pessoas. Um dia eu fui alcançada assim, por um louvor que foi tocado na rádio. Então, o Senhor foi trabalhando em mim, foi me libertando, e então é de muita valia todo esse trabalho, que Deus possa recompensar a vida, né, do pastor Pedro, do pastor Wesley que ajuda, de todos os irmãos que vão passar aqui por esses meses. Deus possa retribuir a todos. Amém. Bom, agora voltando com o pastor Wesley, ele vai encerrar com um louvor. Estamos encerrando aqui o segundo episódio desse novo formato do podcast Na Sintonia de Cristo. Acompanhe aí pelo Instagram, acompanhe pelo Facebook, pelo YouTube, entra lá no YouTube e coloque Na Sintonia de Cristo. Acompanhe também dentro do Instagram, na Rádio ADTG, né, pastor? Isso. Fala um pouquinho melhor, eu estou me atrapalhando um pouco. Fala um pouquinho onde vai ser. Tem no YouTube, podcast Na Sintonia de Cristo. Tem o Instagram, Rádio ADTG. Tem mais algum? Não. Não? Os cortes ficam no Instagram, né? E o programa completo fica no YouTube. Sim. Aí é só colocar lá no YouTube, Na Sintonia de Cristo, vai aparecer todos os episódios, tanto dessa nova temporada, quanto os episódios antigos que tem lá já. Tá. Então, é isso aí. E reforçando, tá? Se você tem uma marca, se você tem algo do tipo que quer veicular aqui dentro, vamos fazer essa parceria, você me ajuda, eu te ajudo, tá bom? E é isso aí. Pastor Wesley, obrigado mais uma vez, tá? Por me acompanhar até aqui, pegar o trem lotado, ônibus lotado, estar aqui comigo, tá bom? Antes de você louvar, eu queria que você finalizasse aí. Fique à vontade para finalizar com uma oração, com o versículo, fique à vontade. E aí você já faz o louvor para o Senhor e mais uma vez, obrigado. Amém. Agradeço a todos que estiveram conosco nessa audiência novamente. O vídeo fica disponível, você pode compartilhar com outras pessoas. Falou com você a mensagem, tocou no seu coração, lembra de alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui? Não deixe de compartilhar. Envia, quem sabe, né? Você vai estar fazendo uma missão, né? Compartilhando também com alguém que precisa ouvir isso aqui. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E até o próximo episódio, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que
jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.